Olá, estamos começando mais um Geração Z. Hoje estamos com a Thaisa Vitória, que tem 24 anos e é especialista em experiência do cliente com design. Ela é cofundadora e diretora de marketing na Briut Telefarmácia, empresa aqui de Florianópolis. Mas hoje ela está morando no Rio de Janeiro e está aqui online para nos contar um pouco mais sobre empreender na tecnologia e ramo farmacêutico. Olá, Thaís, seja bem-vinda ao nosso Geração Z. Me conta melhor como começou a Briut. Vocês eram uma startup que nasceu, que participou ali do projeto Nascer aqui do Sebrae, com a FAPESC, é isso? É isso, olá. Primeiramente, muito feliz de estar aqui. Então, a Briut, ela começa no momento que eu não conheço. Começa em 2022, pouco tempo depois da resolução de telefarmácia do Conselho Federal, assim. Então, o Adriano, que é o nosso CEO, que é farmacêutico, ele participou desse processo da resolução e ele viu ali uma oportunidade de negócio para criar a Briut. Eu entro na Briut em 2023, em junho de 2023, então ano passado. Parece que tem muito tempo, mas na verdade não tem tanto tempo assim. E aí, quando a gente passa pelo Nascer, ela tem um processo de amadurecimento gigantesco, assim. Então, quando eu falo que não tem muito tempo, às vezes não tem mesmo, porque muita coisa foi mudada, principalmente a partir do Nascer, assim. A gente teve contato com diversos mentores muito ricos para a nossa jornada enquanto startup e que ajudaram a gente a entender e a se posicionar como um negócio propriamente. Eu acho que, dentre vários impactos e, enfim, várias experiências e modificações que a gente teve nesse processo, o Nascer, ele ajudou muito a gente a se entender enquanto um negócio, se colocar no mercado de uma maneira muito mais empoderada, entendendo, enfim, onde que a gente está, quem a gente é e o que a gente quer fazer e impactar. Me conta um pouco do que você faz na Briut. Então, no momento eu estou como chefe de marketing, mas eu entrei como UX design. Eu acho que é interessante essa aspas, porque eu venho desse lugar, né? Eu venho do lugar da pesquisa, do contato com o usuário, e aí eu entro para chefia de marketing numa necessidade estratégica ali da empresa, enfim, mas num lugar também de conseguir estar muito aproximada com os nossos usuários, a quem a gente está tentando atingir, e pensar a partir disso como é que a gente vai se posicionar aí no sentido de marca mesmo. É isso. Você comentou que você vem de um lugar de marketing, então eu queria saber um pouco da sua história também. Qual a sua formação, de onde você veio? Me conta um pouco sobre você. Então, na verdade, eu venho do lugar da pesquisa, É isso. porque eu tenho a formação em ciências sociais, eu fiz licenciatura no UFRJ, porque quando eu entrei eu queria dar aula, eu queria ser professora de sociologia, mas fui chegando no final da graduação ali, bem no meio da pandemia, me formei em 2021, e fui percebendo que talvez dar aula não fosse o que eu queria ali, o que eu buscava enquanto carreira. E aí, enfim, entrei no mercado de trabalho formal e entrei numa startup. Eu já comecei trabalhando numa startup e eu acho que isso me expandiu assim de uma forma que, se eu tivesse numa empresa tradicional, talvez eu não tivesse aqui hoje para poder contar essa história, assim. Então, dentro dessa startup, eu trabalhava com educação também, mas um pouquinho diferente. E foi quando eu descobri entre aspas, que eu já conhecia, mas que eu me interessei de fato pela área de UX. Assim. Então, num período de 2022/2023, eu comecei a estudar, comecei a buscar me especializar na área. Fiz uma pós que não tratava diretamente de UX, mas tratava de Design Thinking, que é uma metodologia muito presente na área, assim, então eu fui me inteirando cada vez mais e gostando da área, assim. E aí, também por acasos, e esses acasos que acontecem, o Adriano me encontrou no LinkedIn, e aí eu cheguei na Briut, assim, e cheguei meio sem saber ali o que estava acontecendo, o que eu estou fazendo aqui. Mas então nesse lugar mesmo de, enfim, de colocar a mão na massa, porque a gente precisava de braço, a gente precisava, enfim, fazer acontecer. No momento a gente queria lançar o nosso MVP ali na sua primeira versão.
E aí eu chego agora no momento presente, que a gente precisa também de braço, né? Então eu estou me vindo cada vez mais para a área de marketing, para como a gente pensa em divulgação, publicidade, e aí veio esse convite do nosso CEO Adriano para ocupar essa posição. Nossa, muito legal, porque você saiu de um extremo e foi para outro, né? Então, como é que foi para você entrar nesse mundo empreendedor, o mundo, né, com uma startup saindo da licenciatura? Foi um choque muito grande? Como foi essa troca de visão, assim? Olha, foi um baque gigantesco. Eu acho que ainda é, em certa medida, assim, porque vira e mexe, eu me pergunto se o que eu estou fazendo é certo, se faz sentido isso ou se não faz sentido nenhum, assim. Eu acho que, principalmente quando a gente fala de licenciatura, eu sinto que o mundo profissional, assim, os caminhos profissionais que a gente é levado dentro dessa formação, eles são muito restritos a dar aula, assim. Nem pesquisa, mas assim, só um pouquinho, e a pesquisa estritamente acadêmica, né, dentro daquele espaço bem formalzão, assim. Então, quando eu saí, fui para o mercado, e aí eu vi, putz, eu tenho uma faculdade, eu sei que eu tenho, me formei, tenho meu diploma, mas o que eu faço com isso? O que eu aprendi nessa faculdade que vai me ajudar dentro do mercado de trabalho, né? Porque eu acho que, para mim, o primeiro baque foi pensar em habilidade, porque a gente não fala sobre habilidade dentro da faculdade. E, enfim, acho que faz sentido também, mas ao mesmo tempo é um pouco ruim, mas a gente não fala. Então, meu Deus, quais as hard skills que eu consegui fazendo licenciatura em ciências sociais? Assim, eu acho que foi um período ali de 2 anos para me observar a minha prática de trabalho, observar a minha formação, o que eu gostava de fazer quando eu estava na faculdade, o que eu não gostava, e o que isso dentro do mercado me trouxe ali. Eu voltei agora para a universidade, estou fazendo mestrado, mas eu estou fazendo mestrado pensando justamente as aproximações que a área de ciências sociais tem com o UX design. Porque quando eu entrei em UX, eu fiquei, cara, tem tudo a ver, mas eu não sei onde ou porquê ou como que tem tudo a ver, mas tem tudo a ver, assim. E aí, quando eu penso o empreendedorismo, eu acho que também é uma necessidade, assim. Quando a gente fala no Brasil de 2024, não é um cenário tão otimista assim para quem tem uma graduação, apesar de que, enfim, óbvio, dadas as proporções, assim, quem tem uma graduação está muito mais competitivo dentro do mercado do que quem não tem, mas ainda assim a gente precisa sempre estar se reinventando, assim. E aí a experiência que eu tenho tido na Briut, quando eu penso em empreendedorismo, que no início eu ficava assim, não, eu não sou empreendedora, peraí, assim, é uma startup, é outra coisa, assim, porque a imagem que eu tinha de empreendedora era daquele pequeno negócio local, físico mesmo, né? E não de uma startup, mas eu acho que se tomar posse desse lugar é muito interessante, é muito rico, primeiro porque a gente consegue acessar outros espaços, assim. Então, eu estou fazendo um giro, né? Sim, e qual foi o estalo? Você sente que já teve um estalo assim de, agora eu sou empreendedora? Porque você falou que foi meio difícil de entrar, então já teve esse momento para você? Você sentiu que já aconteceu ou que pode acontecer? Olha, eu ia comentar do Nascer, assim, porque foi o lugar em que eu me vi com diversos empreendedores e de áreas completamente diferentes, assim, ao mesmo tempo que tinha pessoa que de fato tinha um negócio local ali, tinha uma pessoa que tinha uma startup em agroeconomia, que para mim é um mundo completamente diferente, assim, mas que tinha uma coisa que unia a gente, que era a necessidade de estar construindo um negócio, de estar, enfim, entendendo essas discussões, todas as dinâmicas, framework disso, tem, enfim, várias coisas que a gente tem que aprender quando a gente se torna empreendedor. Eu acho que para mim a chavinha foi estar no mesmo lugar que essas pessoas que estão atuando em áreas completamente diferentes, mas que a gente se conecta porque todo mundo está dentro de um empreendimento, assim. E aí, tanto é que a gente consegue estar numa reunião discutindo framework de sei lá o quê, porque a gente está conectado pelo empreendedorismo. Certo. A gente vai continuar esse papo, porque está muito massa com a Thaisa, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e a gente já volta.
estamos de volta e a gente está batendo um papo muito legal aqui com a Thaisa. A gente comentou no primeiro bloco sobre as suas capacitações e eu queria voltar um pouquinho para isso. Você falou que é um mercado que está sempre em constante evolução, então eu queria saber se você ainda pensa em buscar mais capacitações além da sua formação também. Com certeza, sim. Eu vim pensando antes de chegar aqui, se em algum momento eu parei de estudar, e eu não parei de estudar, desde que eu entrei na escola, assim, não teve um ano que eu não estivesse estudando, e eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu realmente estudo por prazer, nem sempre, mas quase sempre, assim, e agora eu tenho muita vontade de aprender mais sobre marketing, assim, porque, como eu já falei, não é minha área de formação. Eu fui chegando quase de gaiato mesmo, assim, porque é isso, a vida acontece. Mas eu quero muito estudar sobre marketing, digital, sobre pesquisa dentro de marketing, sobre estratégia. Então, são os meus próximos planos aí de formação. Queria saber um pouco de como funciona o serviço que vocês prestam na Briut, assim, pode me explicar? Claro que eu posso. Então, a gente tem uma plataforma de telefarmácia, e aí vale dizer que telefarmácia tem o que a gente, enfim, pensa aí de imediato, que é uma teleconsulta, uma consulta virtual com o farmacêutico, mas tem alguns outros pilares também que a gente contempla dentro da plataforma. Então, a gente tem o telemonitoramento, que é monitoramento da saúde de maneira remota, a gente tem a teleeducação, que é também um espaço para a gente conseguir trazer formação e educação em saúde, tanto para quem está ali como cliente, quanto para quem está ali como farmacêutico, né? E, por último, mas não menos importante, a gente tem também a teleinterconsulta, que é a consulta entre profissionais de áreas variadas. Então, eu estou aqui no acompanhamento com o meu farmacêutico e ele percebeu que eu preciso do auxílio de uma nutricionista. E aí, nesse caso, você tem a teleinterconsulta. Então, a gente tem essa plataforma que engloba aí esses 4 pilares da telefarmácia e serve para, enfim, tanto para quem é farmacêutico independente, que não tem farmácia, mas que quer realizar esse atendimento, quanto para o farmacêutico proprietário de farmácia, né, que quer, enfim, trazer mais serviços e ampliar a gama de serviços dentro da sua farmácia. Como foi para vocês trazerem uma plataforma tão inovadora, tão com a cara da geração Z para um mercado tão tradicional como o mercado farmacêutico? Olha, é um desafio, porque ao mesmo tempo que a gente percebe que esse é o movimento, a vida ela está cada vez mais operando no digital, a gente percebe também que a maior parte dos farmacêuticos que a gente quer atender não são nativos digitais, como a geração Z, por exemplo. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem na construção da plataforma, na comunicação com os nossos usuários, ter um cuidado de entender que a gente está comunicando, principalmente, com uma geração que não entende de computador, assim, ou não domina. Então, quando a gente apresenta uma plataforma nova, fica primeiro o susto, assim, ai meu Deus, eu não sei usar. Então, a gente tenta sempre, ao máximo, acessibilizar o que a gente está fazendo, trazer uma linguagem simples, trazer comandos simples mesmo, que consigam contemplar esse público, assim. Quais as maiores dificuldades que vocês enfrentaram nesse processo? Olha, eu penso que algumas internas, de manter a coesão dentro da equipe é um desafio muito grande quando a gente pensa em empreender no Brasil, que as equipes, as empresas, né, elas acabam muito cedo, elas não têm uma vida útil longa, assim, então esse período de começo ele é bem sensível. E uma outra dificuldade é sobre se inserir mesmo no mercado, entendendo que essa resolução da telefarmácia ela é recente, ela tem 2 anos, não, 2 anos talvez. Então, como é que a gente chega
de repente, assim, acabou de sair resolução, a gente já está aqui com o nosso negócio falando, olha, você pode fazer isso, mas pouca gente conhece, até mesmo dentro do mercado farmacêutico, assim. Então, tem o desafio do convencimento, da gente conseguir demonstrar o quanto que aquilo pode impactar no ticket médio de um cliente dentro da farmácia, o quanto que a gente consegue, trazendo diversidade de serviços oferecidos dentro de uma farmácia, fidelizar o cliente, ou, ao mesmo tempo, né, quando a gente está falando de um farmacêutico independente, quanto que a gente consegue diversificar, trazer um novo campo de atuação para esse farmacêutico que não está dentro da farmácia. Eu acho que esse é o nosso principal desafio, assim, conseguir mostrar que a gente está aqui, que, enfim, esse negócio, eu vou falar que tem valor, mas talvez não seja a melhor forma de dizer, assim, mas tem uma utilidade, tem uma adesão e tem prosperidade, assim, traz prosperidade tanto para o negócio quanto para a carreira de um farmacêutico independente. Você mencionou um pouco por cima, assim, quem é o seu público-alvo e tudo mais, mas eu queria saber quem realmente são os seus clientes. Então, a gente, num primeiro momento, tinha focado muito em pessoas idosas, como os nossos clientes, porque a gente entendia que se a gente conseguisse oferecer o serviço de telefarmácia para a pessoa idosa, que é uma pessoa que, enfim, consome muitos remédios, faz tratamentos variados, a gente teria sucesso com toda uma gama de público, assim. Mas nesse processo de projetos, de incubações, a gente foi tendo mais maturidade, entendendo que, na verdade, o nosso público são farmácias de pequeno a médio porte e farmacêuticos independentes. Então, a gente pensa mesmo naquela farmácia de bairro, que, enfim, está ali num lugar muito estratégico, né? Porque às vezes só tem uma farmácia, ou você tem, enfim, você vai naquela farmácia em específico porque você tem uma relação com os atendentes, você tem uma relação com os farmacêuticos. Então, esse é o nosso público, né? Então, farmácias de pequeno e médio porte e farmacêuticos independentes. E como eles encontram vocês? Já que estou falando com a chefe de marketing aqui, quero saber como funciona esse trabalho de marketing. Vocês divulgam pelas redes sociais, talvez por networking, como funciona? Olha, principalmente por networking, nesse primeiro momento, a gente entende que o boca a boca, esse contato de confiança, ele é muito rico nesse momento, porque a gente consegue, naquele pilar de teleeducação, a gente consegue trabalhar isso informalmente também. Mas é óbvio, é claro, que a gente está nas redes sociais, então dá para encontrar a gente no LinkedIn, no Instagram, pelo @, Briute Startup. Então é só Briute, BRY, UT e Startup. Mas só Briute eu acho que já vai dar para achar, porque não tem muitas, não. Queria trazer um pouco para você agora. Você, como geração Z, você sentiu o apoio da sua família quando você quis empreender? Você falou, mãe, pai, agora eu vou ser empreendedora. O que eles falaram para você? Tá doida? Eles me perguntaram. Simples assim. Brincadeira, assim. Eles ficaram um pouco assustados, porque eu tenho essa mania também de fazer muitas coisas diferentes, né? Então, acho que se para mim é difícil processar que eu saí de ciências sociais para marketing, eu acho que para eles leva um tempo ainda maior, assim. Mas, ao mesmo tempo, eles me apoiam muito. Sempre que a gente tem alguma coisa nova para testar, eles estão super abertos para testar junto comigo. Mas é isso, fica ali, eu acho que eles estão sempre suspeitando, assim, meu Deus, o que será que ela está fazendo, assim? Os seus amigos te apoiaram também? Foram participantes nessa jornada empreendedora que você teve? Sim, bastante, assim, eu acho que para eles é como se tudo fizesse sentido, assim, como se fosse encaixando, e aí agora eu estivesse no lugar que faz sentido em termos de carreira, enfim, de trabalho mesmo, e eles me apoiam bastante nessa experimentação também, que, enfim, essa fase de teste que a gente está, que ainda é um lugar bem inicial, assim, da nossa startup, eles estão sempre juntos, assim. Como você acha que
as pessoas da geração Z atuam no mercado sendo geração Z e estar no mercado empreendedor hoje? O que você sente que elas têm a oferecer? Olha, eu acho que fome, assim, sede, necessidade, não fome no sentido de estar com fome, mas de garra, talvez, assim. Eu acho que enquanto geração Z, a gente sempre está buscando alguma coisa. Tem até um conceito, né, FOMO, que é Fear of Missing Out, medo de estar perdendo alguma coisa. E eu acho que isso coloca a gente em movimento. E eu já vejo, eu trabalhei com jovens e eu vejo que o empreendedorismo ele é muito mais natural para essa geração, para a minha geração, do que é para os meus pais ou para os meus avós, por exemplo. E aí não tanto por uma necessidade de fome, literalmente, mas uma necessidade mesmo de estar em movimento, de se ver numa independência. Eu acho que o empreendedorismo para a geração Z, ele traz isso, ele traz independência, a autonomia, e, enfim, eu acho que a gente é uma geração que está, não necessariamente pela necessidade, porque a gente está numa geração que tem muito mais condições básicas, assim, então nem todo mundo está empreendendo porque precisa garantir o pão de cada dia, assim, a gente está empreendendo porque a gente se interessa, a gente quer se movimentar, a gente quer se relacionar, principalmente, mas ao mesmo tempo a gente não se vê empreendendo, porque eu acho que, assim como eu tive essa questão de me entender como empreendedora, eu sinto que a geração Z ela já está aí há muito tempo, se mexendo, fazendo troca, vendendo, tendo ideias brilhantes de negócios, mas ela ainda não está tão apropriada desse lugar, assim. Eu acho que é uma coisa que, enquanto geração, assim, a gente tem que se apropriar mais, enfim, e se ver mais nesse lugar mesmo de empreendedor, de inventor, né, dessa inovação que a gente está ali numa constante, sempre buscando. Deixa eu te perguntar, você com 10 anos, assim, se imaginava onde você está hoje? Definitivamente não, assim. Eu acho que eu sonhava, porque, assim, há uns 10 anos atrás, eu queria muito, sei lá, estar morando sozinha, conseguir comprar as minhas coisas, ter gatos, mas estava no campo do sonho, assim, quase de um real, de uma coisa que eu queria muito que acontecesse, mas que eu não esperava. E aí eu não me via, assim, nesse lugar, eu não me via numa startup, eu não me via, enfim... num lugar como esse, assim, dando uma entrevista, tendo uma mínima notoriedade para estar nessa posição, assim, definitivamente não. Eu acho que é uma surpresa muito boa. Para a gente finalizar, então, eu gostaria que você desse umas dicas para quem está querendo começar no mundo empreendedor também e não sabe por onde começar. Se você puder ter alguma palavra de inspiração, seria bem legal. Olha, minha principal dica é estude. A gente tem aí a Sebrae, que tem vários conteúdos, enfim, é muito ativa nesse sentido, mas num segundo lugar, eu diria também se relacione, assim, troque com as pessoas. Acho que por mais que a gente, às vezes, bate aquela síndrome do impostor e acha que não tem nada a agregar, todo mundo tem uma coisa a agregar, todo mundo tem uma experiência, mesmo que não seja linear, todo mundo tem algo a contribuir. Então, se você quer empreender, se você tem essa vontade, estuda, se relaciona, troca com as pessoas, participa de eventos e participa sem vergonha mesmo, assim, vai, fala o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta, porque no final das contas depende da gente, mas no sentido mesmo da gente achar que a gente pode estar ali, que a gente tem que ocupar esse lugar. Bom, então, Thaisa, muito obrigada pela sua história e seus depoimentos que você trouxe aqui pra gente hoje. Eu desejo todo sucesso na sua carreira e na sua empresa também. Obrigada pela participação aqui no programa. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de escuta. Geração Z vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais!